Olá, boa tarde a todos. Pedimos desculpa por este atraso. Sejam bem-vindos ao nosso webinar Dor Crónica, Rir é o Melhor Remédio. Hoje é dia de festa. A Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas celebra 39 anos, quase 4 décadas de atividades, de apoio, de educação, estratégias e aprendizagens partilhadas e de ligação aos sócios, aos pares, com todos e para todos. Apesar de confinados e num contexto ainda mais adverso, continuamos juntos aqui, neste webinar organizado pelo Núcleo da Dor e Liga, a assinalar esta data com um sorriso orgulhoso nos lábios e a certeza de que rir é o melhor remédio. Sabemos que o riso tem uma função comunicativa e sempre esteve presente ao longo da história. Por isso, podemos falar de diferentes tipos de riso. Pode ser espontâneo ou deliberado, contido ou engargalhada, sarcástico, um riso nervoso, se sentirmos medo, ou um riso aberto, se nos sentirmos alegres. O riso tem um potencial imenso, traz-nos uma sensação de bem-estar e por isso pode funcionar como um potente analgésico e um regulador da dor. Assim, para nos falar do divertido papel do humor ao longo da história e de como o riso tem sido sempre um poderoso aliado da saúde, vamos ter connosco o historiador Paulo Jorge Fernandes. Também sabemos, por experiência própria, quão contagioso pode ser o riso. Uma boa gargalhada de alguém pode despertar em nós uma sensação de bem-estar e de união. Podemos até falar do riso como um vírus comportamental, pelo que vamos confirmar esta força propulsora do riso praticando com a terapeuta do riso, Célia Carvalho. No final da sessão haverá um momento para perguntas e respostas, pelo que contamos mais uma vez consigo para participar ativamente. Para tal, basta colocar diretamente aqui as suas perguntas, sugestões ou comentários. Esperamos que este webinar vá então ao encontro das suas expectativas. Então, para nos falar do tema Rir da Dor, o humor como ferramenta terapêutica, apresento o nosso convidado, Paulo Jorge Fernandes, que é mestre em História do século XIX, doutorado em História Institucional e Política Contemporânea pela Universidade Nova de Lisboa, FCSH, desde 2007, professor auxiliar do Departamento de História da Nova FCSH, investigador integrado do Instituto da História Contemporânea da Nova FCSH, onde exerce atualmente as funções de vogal da direção e coordena o grupo de investigação em História, Território e Ambiente. A sua área de atividade é a História do século XIX e XX e os seus interesses científicos repartem-se por muitas áreas, entre as quais a História do Humor e da Sátira Visual. Para além da obra publicada, tem atualmente em preparação um livro, que nos parece bastante interessante, sobre a história do cartoon editorial na Europa numa perspectiva comparada. Paulo, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Conta-nos como podemos rir da dor. This is the Happy Hour program. Make your work a pleasure. Move with the rhythm of music. Our next selection, Brahms' Hungarian Dance, number 5.
15 cents, please. Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu começo por agradecer à Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas e à Catarina Marques o convite que me dirigiram para falar convosco hoje aqui sobre o efeito terapêutico do humor e do riso. E queria aproveitar também a ocasião para deixar os meus votos, muitos parabéns a todos por mais este aniversário da Liga. Agradeço também a toda a equipa de produção que nos bastidores está a assegurar a transmissão do webinar. Cumprimento igualmente a Célia Carvalho, minha parceira nesta sessão, que escutarão a seguir. Ora bem, eu começo então por uma pequena pergunta: por que nos rimos? Eu espero que tenham rido com este clipe de um filme do Charlie Chaplin. Eu, ao contrário do Charlot, não vos venho fazer rir. Eu não sei fazer rir, mas vou falar sobre o assunto. Nem tenho graça para contar anedotas, mas também não preciso. Como a Catarina vos indicou, eu sou professor de História, não faço stand-up comedy, embora dê aulas de pé, é verdade. O facto de estar hoje aqui sentado, a culpa é do Covid, não é minha. Um estudioso americano destas coisas do humor escreveu um dia que os psiquiatras não têm de parecer neuróticos nem delirantes quando descrevem a esquizofrenia aos seus pacientes. Se é assim, então não há nenhuma razão para os investigadores do humor terem graça. Parece-me um bom argumento e eu vou tentar segui-lo. Como a Catarina disse, eu sou professor de História. A História normalmente é uma disciplina descrita como uma coisa maçuda, pouco interessante. O professor fala, os alunos escutam, os poucos que prestam atenção, claro está. Um ou outro toma apontamentos de datas, as famosas datas, não é? De vez em quando o professor interrompe, faz perguntas. Ninguém responde por timidez ou porque não ligaram mesmo nenhuma àquilo que eu estou para ali a dizer. Isto repete-se normalmente até ao dia do exame. Nessa altura lá aparecem meio estremunhados, com algum enfado e não muita sabedoria, diga-se, para responder às questões que saem no teste. Depois vomitam para cima de uma folha de papel os seus magros conhecimentos. Quando acaba o teste, cada um vai à sua vida e já não se lembram de nada. Anos mais tarde, quando precisarem de escrever numa rede social qualquer algo sobre história, vão à Wikipédia, copiam o que lá está e pronto. Isto é uma anedota, obviamente, qualquer semelhança entre esta descrição e a realidade é pura coincidência, atenção. Mas a história serve para qualquer coisa. Começa por servir por explicar o mundo em que se vive, o que os nossos antepassados nos deixaram como herança e, sobretudo, ajuda-nos a pensar os caminhos que queremos ou não queremos percorrer no futuro. Já não é pouca coisa. O meu desafio hoje aqui convosco é algo diferente. Entre outros assuntos, também estudo os usos políticos e sociais do humor ao longo da história, para mostrar várias coisas aos meus alunos. Mas como vocês não são meus alunos, nem vão fazer nenhum exame, passemos então à frente. Ora bem, começar o dia a rir, acabar o dia a rir, ou rir durante o dia várias vezes, produz um efeito sobre o cérebro humano absolutamente notável. Mas para além do cérebro, esse efeito pode também ser evidentemente físico e sentir-se no corpo. Esta sensação é particularmente importante para quem tem de conviver com um estado de dor mais ou menos intenso, mais ou menos de uma forma permanente durante uma fase da vida, que pode durar também mais ou menos tempo. Mas o riso é algo involuntário. Tentem dar 4 gargalhadas durante 1 hora. Como um dia tem 24 horas e em princípio dormimos 8, restam 16 horas. Ora, 16 vezes 4 são 64 gargalhadas por dia. Ninguém ri desta maneira, nem ninguém ri tanto. Só nos rimos do que é divertido. E o nosso cotidiano não é assim tão engraçado. Para além disso, o humor funciona melhor em grupo, quando nos conectamos com outras pessoas e partilhamos uma experiência que achamos cómica. Muito de vez em quando também nos rimos de nós próprios, rimos-nos sozinhos, mas isso não tem tanta graça. A panga é bem melhor quando há mais gente por perto. Os humoristas, na verdade, não são humoristas, são médicos. O mundo está, entre aspas, doente, as pessoas estão doentes e os humoristas fazem rir. Esse é o seu bisturi, digamos assim. Então chegou a altura de fazer a tal pergunta. Por que nos rimos? E por que nos rimos de umas coisas e não nos rimos de outras? Vocês sabiam que o ser humano é o único animal do planeta que ri? A hiena não conta, a hiena não ri. Atenção.
O grande filósofo da antiguidade, Aristóteles, foi o primeiro a chamar a atenção, já há muitos séculos atrás, para esta característica única da espécie humana. E que o ser humano só adquire alma quando ri pela primeira vez, cerca do dia 40, mais ou menos, após o nascimento. Até lá, os bebés não eram considerados humanos porque não tinham ainda expressado o riso. Um outro estudioso destes assuntos, mais contemporâneo, Bergson, também dizia que, além do que é estritamente humano, não há nada de cómico. Já que estamos aqui na altura da filosofia, outro filósofo, Friedrich Nietzsche, descreveu a gargalhada como uma reação à solidão existencial. Um outro, talvez mais conhecido, Freud, tinha uma visão um pouco mais otimista, o que nele era raro, considerava que o riso liberta tensão e energia psíquica. O problema é que todas estas definições não servem para nada, porque não há maneira de medir nem a energia psíquica, nem a solidão existencial. Então porquê é que ri o ser humano? E para que nos serve rir, afinal de contas? Há quem diga que é porque o humano é o único animal que tem consciência da sua própria morte. E o riso é a forma que o cérebro encontrou para desafiar essa circunstância. Talvez seja assim. Mas o riso, algo que podemos observar e medir, é obviamente infinitamente interessante, muito embora o humor revele mais sobre a nossa humanidade, propriamente, como pensamos, como sentimos e como nos relacionamos com os outros. O humor é um estado de espírito. A minha ideia é de que o humor e o seu sintoma mais evidente, mais comum, o riso, são subprodutos de um cérebro que se baseia no conflito, de facto. Ao lidar constantemente com a confusão ou com a ambiguidade, a nossa mente adianta-se aos acontecimentos, comete erros e geralmente fica presa na sua própria complexidade. Mas isso não é mau. Pelo contrário, proporciona-nos adaptabilidade, fornece-nos motivos para nos rirmos. Os mesmos processos que despertam o nosso humor também contribuem para a percepção, para a criatividade, inclusivamente para a saúde psicológica, que é um dos temas que nos traz hoje aqui. O uso do humor no nosso cotidiano relaciona-se com a nossa inteligência. O que eu quero dizer com isto é que quanto mais desperto ficarmos, maior será a probabilidade de nos rirmos de uma piada ou de uma qualquer situação que acontece ou que vejamos acontecer durante o dia. Os cientistas sabem há muitos anos que o humor, como a Catarina há pouco referiu, melhora a nossa saúde e agora, se considerarmos o humor como um exercício que impomos à nossa mente, percebemos porquê. O humor é o exercício do cérebro e é igual ao exercício físico, que reforça o nosso corpo. Ver as coisas de uma maneira divertida é a maneira mais saudável de manter a nossa própria capacidade cognitiva. Isto explica porque é que observar um filme do Charlot melhora a nossa capacidade, por exemplo, de resolver jogos de palavras, jogos de linguagens. O filme é mudo, mas nós percebemos o que está ali a acontecer. A nossa mente tem de estar constantemente em funcionamento. As atuações do Charlot obrigam o nosso cérebro a levar a cabo novas associações e a enfrentar a confusão de frente. Porque no fim do filme estamos, em princípio, mais bem dispostos. O filme tem piada. Mas a verdade é que o humor vai-se moldando à sociedade, tal e qual outras formas de entretenimento, mas isso não explica porque é que algo é divertido para mim e exatamente a mesma história, o mesmo acontecimento, não tem a mínima piada para outra pessoa. O humor de hoje não é igual ao humor de há 100 anos atrás. O mesmo valerá para daqui a 100 anos. É preciso contexto e é preciso dominar esse contexto. É para isso que também serve a história. Vou-vos dar um exemplo. Ok, 2 exemplos. Começo por pegar no primeiro livro de anedotas conhecido. Chama-se esse livro Filogelos. É uma palavra grega que é como quem diz o gracejador. Resulta da recolha de um conjunto de pequenas histórias com conteúdo humorístico, da autoria de duas personagens, Hierácles e Filágrio, 2 gregos do século V d.C., mas não há bem certezas absolutas nem quanto à autoria, nem quanto à datação desta coletânea, que foi elaborada a algures, grosso modo, entre o século III e o século VI da era cristã. Primeira anedota. O filho de um idiota estava a jogar à bola quando esta cai dentro de um poço. Ao espreitar lá para dentro, o rapaz viu a sua sombra e pediu-lhe para devolver a bola. Não aconteceu nada. Como não aconteceu nada, foi-se queixar ao pai, que não conseguia ter a sua bola de volta.
O pai então espreitou para dentro do poço e, vendo a sua própria sombra, pediu a bola. Senhor, faça a gentileza de devolver a bola ao rapaz. Talvez não tenha muita piada. Mas acreditem, no século VI, muita gente se riu ao ouvir esta história. Mas muita gente, tal como vocês, provavelmente não acharam graça nenhuma. E isto porquê? Porque não há uma piada que agrada a toda a gente ao mesmo tempo. O humor é mesmo idiosincrático, porque depende daquilo que nos torna únicos, ou seja, como lidamos com as discrepâncias que prevalecem no nosso cérebro. Talvez a melhor prova disso resultou de uma experiência realizada por um psicólogo inglês em 2001. Ele lançou um site, e esta é a segunda história que eu queria contar, ele lançou um site com a ajuda da Associação Britânica para o Progresso da Ciência. Estão a ver, é uma coisa a sério. Com o objetivo de encontrar a piada mais engraçada do mundo. Ele recebeu 40 mil piadas e 1,5 milhão de votos. Eu vou-vos contar a piada vencedora. 2 caçadores em New Jersey, nos Estados Unidos da América, estão a andar pela floresta quando um deles cai no chão. Dá a impressão de que não respira e tem os olhos vidrados. O amigo pega no telefone e liga para o serviço de emergência muito aflito. Diz ofegante: acho que o meu amigo está morto. O que é que eu devo fazer? O operador responde: acalme-se, eu vou ajudá-lo. Primeiro, certifique-se que ele está mesmo morto. Há um silêncio e em seguida ouve-se um tiro. De volta ao telefone, o caçador diz: ok, então e agora? Bem, a piada mais engraçada do mundo pode também não ter muita graça, não sei se vocês se riram ou não, mas isso tem uma explicação científica. É como nem toda a gente gosta que as piadas sejam provocadoras, as mais populares costumam agrupar-se perto, ainda abaixo daquilo que nós podemos chamar o limiar da provocação. Se uma piada passar muito desse limite, algumas pessoas acabam mesmo por se rir, mas há outras que não se vão rir de coisa nenhuma. Se ficar muito abaixo desse limite, então todos permanecem sem reação e então ninguém se ri. O humor, especialmente o humor ofensivo, é mais idiosincrático ainda. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que cada um possui o seu próprio limiar do que considera ofensivo e reage de maneira muito diferente quando cruza esse limite. Podemos evocar aqui a teoria do citado Freud, de há pouco, de que o humor é a nossa maneira de resolver o conflito interior e a ansiedade. Nós podemos levar o Freud mais ou menos a sério, mas quase todos podemos reconhecer aqui alguma verdade nesta teoria. As piadas que não nos conseguem incomodar não servem. Não servem para coisa nenhuma. É o tal conflito entre querer rir e ao mesmo tempo não ter a certeza se deveríamos rir. É isto que torna as piadas com piada. Algumas pessoas podem argumentar que o estudo do humor não faz muito sentido, porque o humor é demasiado complexo e misterioso para ser compreendido. Há um escritor americano que chegou mesmo a dizer que analisar o humor é mais ou menos como dissecar uma rã. Trata-se de uma atividade que interessa a pouca gente e onde o sujeito morre sempre no fim. Em certo sentido tem razão, porque o humor está constantemente a mudar de época para época, como já vimos. Mas hoje a ciência está a descobrir que o humor é a resposta natural ao conflito e à confusão. E este é um tema que nos interessa a todos e que merece a nossa melhor atenção, acho eu. Que melhor maneira de compreender as nossas motivações do que averiguar como enfrentamos as incertezas com que nos deparamos ao longo das nossas vidas? Começamos com uma pergunta e eu vou acabar com várias. Por que existe o humor? Qual é o seu propósito? Por que necessitamos, enquanto espécie animal, de um cérebro tão complexo? Seria talvez mais fácil se a nossa mente funcionasse, olhem, por exemplo, como um computador. Portanto, mais previsível. Acho que não. Em primeiro lugar, como todos nós sabemos, os computadores estão sempre a variar, sobretudo quando enfrentam a ambiguidade e o imprevisível. Quando o computador falha, o que é que se faz? Desliga-se e reinicia-se para ele voltar a funcionar corretamente. Ora, o cérebro, pelo contrário, tem de funcionar sempre, sobretudo quando enfrenta algo inesperado. Em segundo lugar, desde quando é que um computador seria capaz de, por exemplo, compor a dança húngara número 5 que ouvimos a acompanhar o filme do Charlot? Um computador não o conseguia fazer. O compositor alemão Johann Brahms foi capaz de o fazer. A última pergunta a fazer hoje é: e depois? Por outras palavras, como podemos utilizar o tal conflito interno para melhorar as nossas vidas? E como podemos ser pessoas mais divertidas?
A conclusão é de que melhorar o nosso sentido de humor afeta a nossa saúde, mas também nos torna pessoas mais inteligentes. Quase todos os aspectos das nossas vidas melhoram quando nos centramos no humor. O humor é mesmo, como se costuma dizer, o melhor remédio, porque reduz o stress, porque reforça o sistema imunitário, porque alivia a dor crónica. Tentem rir mais. Pode não vos resolver os problemas de saúde, mas alivia-vos. E se rirem em conjunto, tanto melhor, porque estão integrados num grupo, e rir em grupo é como se partilhassem a vossa experiência com outros, e isso é mais satisfatório. Portanto, a minha mensagem para terminar é: riam sempre que possam. Obrigado pela atenção. Acho que cumpri mais ou menos o tempo que me foi atribuído. Cumpriste. Muito obrigada a nós pela tua participação, Paulo. A partir de agora já não há desculpas para não nos rirmos. Agora, e para nos mostrar que quanto mais contagioso é o riso, melhor é o seu efeito, vou passar a palavra à terapeuta do riso, Célia Carvalho, que é cofundadora, presidente e terapeuta da União de Técnicos de Saúde, é formadora e coach profissional certificada em saúde e desporto. Enquanto instrutora certificada e personal trainer, desenvolve atividade de instrução e orientação de exercício físico personalizado, com foco em condições patológicas e suas recuperações, nomeadamente perda de peso, treino personalizado com base em correção postural e patologias de coluna. Enquanto terapeuta de yoga do riso, desenvolve workshops, corpo, espírito e coração, com base na terapia do riso, no teatro e na dança, com o objetivo de fomentar uma teoria por si desenvolvida sobre a recuperação mental, emocional e física do ser humano, com base na respiração, no movimento, na criatividade e na interação social. Tudo o que o Paulo referiu aqui, curiosamente. Também é formadora, monitora de dança e expressão terapêutica, participou em diversos espetáculos como cantora, bailarina e atriz, e pode descobrir mais sobre ela no seu site Reinventa-te, Coaching de Saúde e Bem-Estar. Célia, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Vamos lá divertir-nos um pouco. Olá, o meu nome é Célia Maria. Vivo na outra margem do rio, mais propriamente na Amora, mesmo à beira-rio. Só tenho que passar a ponte quando vou para Lisboa. E tenho 44 anos. Então, desde já obrigada, Catarina, e obrigada à Liga por este convite, que me deixa extremamente feliz por poder partilhar convosco aquilo que gosto de fazer, e trazer-vos alguma coisa desse pouco que sei e desejando que vos seja útil. E já agora, parabéns à Liga por mais um aniversário. Temos quase a mesma idade, não é? Eu e a Liga, temos quase a mesma idade, e parabéns por todo o trabalho que têm vindo a fazer, e tudo aquilo que têm construído para nós todos dentro daquilo que é a vossa missão. Então, o Paulo, um beijinho muito grande por esta introdução fabulosa, o que me retira muito trabalho das costas neste momento. Tenho aqui uma almofada fantástica, e queria deixar aqui um grande beijo a toda a equipa técnica que estão a esforçar-se por nos mantermos todos ligados. A tecnologia não é fácil e pronto, nós estamos todos juntos, porque como diz o Paulo e bem, o Covid não deixa. Então, estamos desta forma, que também é o que temos, então vamos usá-la da melhor forma. Vou tentar acrescentar algumas coisinhas àquilo que o Paulo nos trouxe, que foi fantástico, e que, volto a repetir, me deixou aqui uma almofada bastante confortável para mim, no que diz respeito ao riso. Eu fui convidada para vos dizer que rir é bom. E porquê que é necessário nos dizerem que rir é bom? Não é? Porquê que é necessário? Não deveria ser necessário. Eu então venho dizer-vos que rir não só é muito bom, como é necessário. E o Paulo falou nisso anteriormente e muito bem. Rir é de facto necessário. Porquê? Então acontece, eu vou tentar trazer-vos desta maneira,
que é muito diferente de uma sessão de yoga do riso presencial, mas vou fazer o meu melhor dentro daquilo que temos, mas quero partilhar convosco algumas questões que considero importantes para vocês poderem, acima de tudo, entenderem esta ferramenta para a poderem usar de forma espontânea, como dizia o Paulo, rirem mais sozinhos e rirmos mais uns com os outros, sabendo de que é necessário rir. Rir, para mim, é como que uma necessidade fisiológica que se desponta na realidade e se transforma num belo exercício físico. E porquê é que eu digo isto? Porque rir ativa e estimula cerca de 80 músculos, segundo os estudos, ok? Isto quer dizer que rir é de facto fazer exercício. Contudo, não vale deixar de fazer a caminhada, está bem? Agora, o que acontece é que rir é um ótimo desbloqueador e fazer esse exercício promove como é que eu vou tentar ser o mais simples possível para ser de fácil compreensão. Promove uma espécie de apagão ou de um reset, como dizia o Paulo há pouco, no nosso cérebro. E então, como nós enquanto rimos não conseguimos produzir nenhum pensamento lógico coerente. É verdade que há pessoas que mesmo sérias não conseguem, mas isso são outros assuntos. Bom, então, o que acontece é que nós quando rimos existe uma espécie de reset como nós fazemos no computador e não é possível processar nenhum pensamento lógico. O que é que isso nos faz quimicamente? Então, quando nós rimos, existe uma libertação, uma produção imensa de endorfinas. E nós estamos a falar do riso como ferramenta para a dor. E é aqui que eu quero fazer a união, ok? Então, falamos numa libertação imensa de endorfinas, falamos em serotonina, que nos deixa efetivamente, vou tentar ser mais profundo, deixa o nosso sistema imunitário mais encorpado, ok? E isto, para nós que não queremos estar doentes, é fabuloso. Agora, a questão é nós lembrarmos de rir mais, como dizia o Paulo. O que é que acontece neste apagão? Acontece, e daí o bem disposto, ou estarmos mais animados ou mais bem dispostos, acontece que existe uma espécie de anulação da programação neurológica negativa. Há como se fosse um corte e há uma pausa em toda a memória neurológica do nosso corpo, não é? Os circuitos neuronais, e é como se começássemos do início. E então, esse recomeço traz uma renova ao nosso corpo, traz um apagar de memórias, lá está a memória da dor contínua, né, que é do que estamos aqui a tentar dar algum feedback, e esse apagão traz esse esvanecer da dor. É como que um analgésico único que o nosso corpo tem. O nosso corpo tem esta capacidade de se autocurar, esta biocura, não é? Que é urgente nós aprendermos a usar, e o rir é também uma ferramenta, como dançar e meditar, uma ferramenta para aliviar a dor. Quando falamos em meditação, eu gostava de fazer aqui um paralelismo, antes de mais 2 ou 3 desafios que vou aqui pôr para todos vós. A meditação, segundo os entendidos, faz exatamente esse espaço, esse apagão, esse desligar, o reset no nosso cérebro, havendo até transformações morfológicas na nossa caixinha, e traz-nos de facto uma capacidade a nível de imunidade superior e de bem-estar. Quando nós rimos, aproximadamente 5 minutos, segundo os estudos, rir durante 5 minutos é equivalente a quase 50, 60 minutos de meditação. Agora pensem, rir é de borla. Podemos fazer sem a ajuda de ninguém. É uma ferramenta incrível para ajudar a diminuir a dor, ok? Agora, uma das últimas dicas que queria dar para vos desafiar é dizer-vos que o nosso cérebro não distingue o que é um riso provocado, um riso técnico, não é? De uma bela gargalhada, porque houve, de facto, como dizia o Paulo, aquela injeção no sentido do humor, não é? Ou porque há uma piada que nos faz rir, ou um colega que nos faz rir, e sim, efetivamente podemos rir mais de nós próprios, rir é contagiante, assim como chorar, na realidade. Existem muitos estigmas sociais sobre o rir e o chorar em público, sobre esta partilha, coisas que vêm de geração em geração, e o Paulo podia ser
e pode no final dar-nos mais dicas sobre isso, porque a história traz-nos isso. E a nossa consciência, como o Paulo dizia, vai-nos balizando. Vou dar-vos um exemplo pessoal. Eu sou filha de um pai que dizia que as mulheres sérias não riem tanto. Eu sempre fui de riso fácil e por isso fui artista também e tenho esta ligação à comunicação e ao teatro, e na realidade eu cresci a ouvir o meu pai dizer-me que rir, as mulheres sérias não riem tanto. Portanto, todas estas coisas nos trazem muitas balizas. Outra coisa que eu gostava de partilhar convosco, antes de solicitar que vocês vão aí à vossa mãozinha na Zoom para poderem participar nos exercícios, as 2 ou 3 coisinhas que vamos fazer juntos, gostava de vos dizer que rir é talvez a ferramenta mais barata do mundo para ser saudável e feliz, ok? Rir é de facto uma ferramenta de saúde e bem-estar e que eu desafio-vos, como é que eu ia dizer isto? Desafio-vos a tentar, está bem? Vamos tentar. Para começar, todas as sessões de yoga do riso ensinam vários exercícios de respiração, assim como a meditação tem como fundo a respiração, a nossa vida tem como fundo a respiração, e rir, sendo um belo exercício físico, exerce de facto um trabalho cardiorrespiratório muito grande, ok? Por isso é que muitas vezes nós quando rimos, e vocês, digam-me vocês daqui a pouco, ficamos transpirados e cheios de calor. Porquê? Porque rir é cansativo. Nós, quando rimos, muitos músculos trabalham e nós ficamos, de facto, cansados e cheios de calor. Rir é um bom exercício físico. E então, a respiração é extremamente importante. E vamos começar aqui este desafio. Eu vou desafiar todos em casa, através do Facebook, quem está desse lado, os meus compadres, Paulo, Catarina, vamos aprender a respirar. Ok? Então, eu vou partilhar convosco uma das técnicas, existem várias, nas sessões ensinamos vários aquecimentos que são necessários para aquecer a garganta, as cordas vocais, porque rir é cansativo, ok? Então, uma das técnicas que nós ensinamos, para quem faz yoga deve reconhecer, é aquela que chamamos a respiração pranayama. E eu gostava de vos desafiar a desse lado praticarem, até porque estamos no fim do dia, vai saber-vos bem, é ótima para aliviar dores de cabeça, ok? Porque oxigena os 2 hemisférios do cérebro, que é raro acontecer no nosso dia-a-dia, ok? Então vamos escolher 2 dedos de forma aleatória, escolham os 2 que vos apetecer, eu não gosto de criar muitas regras sobre isso, e vamos fazer da seguinte forma. Primeiro vamos fechar uma narina completamente, temos que trancar, vamos lá, e vamos inspirar pela outra. Tudo, e tranca, retém e vai trocar, vai fechar essa e vai expirar pela outra. E agora mantém e expira novamente por essa. Retém, troca e expira. Olha o Pedro. E assim sucessivamente. Inspira pela mesma. Retém, troca, expira. Inspirou. Retém, troca e expira. Vou fazer mais uma. Inspira. Retém, troca e expira. Ok. Este tipo de respiração é bom porque ajuda a aquecer, ajuda a oxigenar o cérebro, até porque rir aumenta o nível de oxigenação no corpo brutalmente, o que é ótimo. Enfim, não há aqui nada que se possa dizer que não seja bom em relação ao riso, da realidade. Exercício de respiração. Agora, eu vou solicitar um voluntário ou uma voluntária. Catarina, podias abrir aqui as hostes para comemorar? Está bem, vamos a isso. Vamos a isso. Desafiava-te aqui para o grupo. Em primeiro lugar, gostava que fizesse uma apresentação como a minha. Ok? É da praxe. Diz o teu nome, ris,
dizes onde vives, ou de onde és, ris, e depois que idade tens, ou o que fazes, o que te apetecer, e voltas a rir. Vamos nisso? Ok, vamos lá. Então, Catarina Marques. Tenho 48, quase 49 anos. Oh, Jesus. Vivo em Lisboa. Estou muito mais calma desde que estamos em live, porque ao princípio estava muitíssimo nervosa, nem sabia, nem conseguia rir, mas agora já consigo, e estou desejosa de ter feedback em relação a estas gargalhadas que vamos todos dar juntos. E agora, queres dar uma gargalhada de alívio ou não? Ai, não sei. Vamos embora. Ai, Catarina, eu vou fazer-te uma pergunta. Certo. Qual é aquele, ou se tens, aquele momento que tu consideras ser o teu momento do dia? Aquele momento que tu achas que é mesmo este, que é aquele sossego, ou que é aquele momento que mais que é só teu? Isso é difícil, sobretudo em confinamento e com a família toda em casa, mas não tenho assim um único momento, mas gosto muito quando consigo ir dar um passeio, sozinha ou acompanhada, e posso usufruir do espaço externo da rua e caminhar e ir até o jardim, e isso faz-me muitíssimo bem. Então o desafio que eu tenho para ti é, imagina-te na caminhada que fazes normalmente, tu has de saber onde é, e gostava que tu fosses buscar uma memória de uma coisa que normalmente te faz rir na rua, ou alguma coisa que acontece. Has de ter com certeza. Certo. Se quiseres partilhar o que é, nós rimos contigo. Olha, não sei, por exemplo, passo por um jardim onde há montes de cães e vejo donos completamente em stress porque não conseguem controlar os cães entre uns e outros, e às vezes a situação é cómica, sim. Então eu vou desafiar-te durante alguns segundos, ok? Respiras fundo, vais visualizar uma dessas situações e dá uma bela gargalhada, está bem? Demora o tempo que quiseres. Não me tinhas dito nada disto. Essa era a ideia. Ai. Vamos respirar todos. Quem está desse lado a rir, aproveita para inspirar profundamente. As sessões de yoga do riso, isto para quem tem curiosidade e gosta em começar a fazer, requer efetivamente algumas pausas e alguns cuidados em relação às pausas para respirar e para a oxigenação, ok? Por isso é que também nem toda a gente efetivamente pode fazer yoga do riso, como nós falámos anteriormente e decidimos partilhar com o nosso público. Catarina, eu para te tirar da Berlinda, eu preciso de escolhas a próxima vítima. Ou então que sugiras, não sei, eu acho que o alfabeto tem o nome dos participantes em linha, começado por uma letra que tu achas que também é uma boa. Vou dar-te a batata quente para a mão de escolheres alguém para fazer o próximo exercício. Olha, eu vou escolher 2 em 1, que é aquele par maravilhoso que está ali, Ana Ribeiro e o Luís. Ok. Olá, bem-vindos, que bom vos ver. Já estou deliciada porque já vos ouvi rir, o que é ótimo, é fantástico. Desculpem, mas eu tenho que me despedir, já estou a assar, não é? Com tanta risada, já estou assim, tipo, encalorada. E então, está tudo bem desse lado? Sim. Que bom. Então, o que é que eu vou perguntar-vos? É para a menina ou para o menino? É para a menina. É para a menina? Adoro. Então, até pode ser para os dois, vamos dividir as hostes. Então, para a menina que é a Ana, certo? Certo. E o menino é? Luís. O Luís, ok. Então a Ana, eu vou perguntar à Ana. A Ana sabe, tem alguma experiência de coisas ligadas às unidades de medida, aos metros, centímetros? Tem alguma ideia de como é que funciona ou não? Mais ou menos, sim. Mais ou menos. Ok. Então eu perguntava à Ana como é que seria para si o riso de 1 centímetro? O riso de 1 centímetro? Sim.
Ok. A Ana tem um centímetro bem milímetro, muito bem. Agora eu perguntava ao Luís, que está ali ao lado, né? Está a rir, a gente vai perceber, o que é que seria para ele um riso de 1 metro? Epá, 1 metro é generoso, é generoso, é generoso, é generoso, é generoso. Ok. E agora vamos respirar fundo. E eu pedia à Ana e ao Luís juntos que nos dissessem o que será, dissessem a rir, claro, o que será para vós uma gargalhada de 1 quilómetro. Boa, ok, vamos respirar fundo. Oh, não! Luís está fresco. Então, eu aproveito para partilhar convosco, enquanto relaxamos um bocadinho, que não é à toa que muitas vezes quando nos rimos precisamos ir à casa de banho. Porque rir, exatamente, a Catarina ri, porque rir promove exatamente o trabalho de musculatura profunda a nível abdominal e daí também esta necessidade, que é aquela história, a velha história do rir até chorar ou fazer xixi, não é? A pessoa tem que mandar fora, está tudo contraído. E de facto rir é um belo exercício físico e é muito importante, meninas, aproveito para partilhar, os meninos também, mas as meninas, quero acabar com o mito já, para quem está em casa, Facebook, etc., que rir é mentira, não promove rugas, está bem? Criou-se este mito, por não te rias que faz rugas. É mentira. Pelo contrário, rir promove a elasticidade e a tonicidade da pele e da musculatura do rosto, está bem? Portanto, não tenham mais, não posso rir, vou fazer uma ruga. Deixem isso de parte e toca-te rir, está bem? Ok. Agora, eu pedi à Ana e ao Luís, primeiro quero-vos agradecer por esta simpatia, pela disponibilidade, é fantástico, ainda bem que estão desse lado. E gostava de pedir à Ana e ao Luís, que eu não sei se vocês conseguem, eu tecnicamente na Zoom sou mesmo má, mas queria perguntar se vocês têm acesso a quem temos em linha, para poder selecionar a próxima vítima. Temos. Eu selecionei uma pessoa, não sei. Diga, dizer-me quem é. Talvez eu consiga. É Elsa Mateus. Claro. É vingança. É Elsa que já está aqui, já estamos aqui. Ok. Elsa, está tudo bem? Tudo bem, obrigada. Já vi rir, o que é ótimo, já estou quase satisfeita, portanto isto já não dói nada, agora já está tudo quentinho, não é? A Elsa é de rir ou nem por isso? Nem por isso, já fui mais. E porquê? Conte-me lá. Olha, uma boa pergunta. Às vezes também me pergunto isso. E por isso é que eu acho que este tipo de exercícios é muito bom, para às vezes quando nós nos esquecemos da importância de apanharmos estes pequenos momentos para reaprender e tirar mais sorriso da vida, não é? Sim, criaram-se muitos tábuas em torno do riso e de facto o que o Paulo explicava no início que é extremamente pertinente, que tem a ver com a consciência, não é? E há muita coisa que nos vai limitando e nós deixamos eu gostava de usar uma frase do António Feio, com quem tive o prazer imenso de trabalhar, que é aquela história de rir de facto é o melhor remédio e que não há nada como rir de nós próprios. E eu perguntava à Elsa, para ver se a gente descobre aqui uma aventura da Elsa para rirmos um bocadinho. Elsa, qual é aquele momento do dia? Primeiro vou pedir-lhe que se apresente como deve ser. Eu digo ao seu nome, ria-se. Depois de onde é que está, ria-se. E que idade tem ou outra coisa queira partilhar. E ria-se. Mas à farta, vá, vamos lá desbloquear esse caso. Vamos lá ver se sai bem. Ora, eu sou Elsa Mateus. Tenho 49 anos.
É alguém para não chorar. Falo-vos do Concelho de Santarém, aqui da minha casa, onde estou a assistir com muito gosto a este aniversário da Liga, que faz também 39 anos. Ai, muito bom. Então, respiramos fundo. Alivia, já está tudo a chorar, eu já me borrei tudo. Ainda pensei hoje nisso, vais-te pintar para aqui, vais-te borrar toda, mas pronto, vais aparecer bonita, olha, é a vida. E então, pronto, faz parte, há sempre o outro lado. Elsa, qual é aquele momento do dia? Vou perguntar-lhe o que perguntei à nossa Catarina. Aquele momento do dia, se é que existe esse momento, e se não existe, Catarina, toca de arranjar, está bem? Aquele momento do dia, aproveitar para dar um recado à Catarina, aquele momento do dia que a Elsa sinta que é o seu momento. Sei lá, pessoas que têm o seu momento na casa de banho. O meu, por exemplo, é o banho, não é? Posso-vos contar muitas aventuras de riso dentro do Poliban, mas pronto, já vos faço rir a seguir, digo eu, com essa história triste. Elsa, qual é que é o momento do dia? Geralmente à noite, depois de estar toda a gente deitada. Então é o meu momento do dia. Oh, Elsa, e eu consigo, não sei se pode partilhar um bocadinho mais, levantar o véu, parece aquelas telenovelas do último episódio. Um bocadinho o véu do que é que esse momento à noite significa para si? O que é que faz nesse momento à noite? Olha, como já disse há bocado, é o meu momento de reset, de terminar o dia, tentar limpar o cérebro de tudo, E como é que limpa o cérebro? desligar e preparar para o próximo dia. E o que é que faz para desligar o cérebro? Geralmente vejo televisão, que é aos 15 minutos estou a dormir. Na televisão não é desligar o cérebro? Então, Elsa, não é desligar o cérebro, e muito menos agora, a menos que ponha o Bruno Nogueira ou o Ricardo Luz Pereira. Ao fim de 5 minutos estou a dormir, portanto está a ver o que eu ligo ao que estou a ver na televisão. Imenso. E então vou fazer-lhe um convite, que é hoje, nesses teus 5 minutos antes de adormecer, imediatamente antes, desafiava a fazer a respiração pranayama, que eu não sei se foi clara o modo como é executado, também não tem muita ciência, e rir. Abra um vídeo para rir, ria de qualquer coisa, diga-me uma coisa que o faça rir. Assim de repente, que não seja os senhores a passear os queijos como a Catarina. Hei de encontrar algum motivo para rir, hei de encontrar. Não tem nada de repente uma memória de alguma coisa que lhe desponta o riso. Há isso várias, uma boa anedota, quando é uma boa anedota, Okay. aquelas situações cómicas que também acontecem, tem algumas gravadas na memória e algumas até em vídeo, portanto dá para ir lá buscar. É uma boa ferramenta, ok? Fica para todos, que é nós procurarmos escolher uma memória ou uma situação que nos faça rir. E às vezes, porquê? Já expliquei isso antes, o cérebro não distingue o que é provocado e não é, ok? Portanto, o que importa, às vezes isto parece aquelas telenovelas que a pessoa não distingue bem se é um beijo técnico ou é um beijo, enfim, um beijo, deve ser. Para nós aquilo é tudo igual e não, às vezes dizem eles que há diferença, não é? Aqui o nosso cérebro é igual, não distingue o que é um riso técnico de um riso de um belo filme do Charlie Chaplin, por exemplo. Então, se calhar, eu desafiava logo à noite, escolher um bocadinho e ir abrir aquela coisa que sabe que a faz rir de certeza, aquela anedota XPTO, ou então não, ou então vou contar-vos uma história e vou partilhar, pode ser que eu consiga fazê-la rir, da tristeza, que é eu na minha casa de banho a fazer yoga do riso. Ou seja, o meu momento escolhido, e fica aqui a partida, estamos quase a terminar, o meu momento preferido do dia é de facto aquilo que eu ao fim do dia, depois de dar as aulas todas e aquelas coisas todas, vou para o meu Poliban fazer o meu yoga do riso, porque é durante o banho que me relaxo um bocadinho mais. Ou canto, ou então rio. E o que é que acontece? Como nós não conseguimos produzir pensamentos decentes, nem raciocínios decentes enquanto estamos a rir, eu a dada altura já não sei muito bem o que é que já pus gel bem, já pus shampoo na cabeça, se pus gel luxo na cabeça, e então eu começo-me a rir, aquilo vai tudo para o chão, né? Porque depois, entretanto, a pessoa manda a mão a coisa, depois não vê nada com a espuma, e de repente estou-se bater na porta da casa de banho, está tudo bem, amor? Família, está tudo bem?
estás no yoga ou estás aí a fazer asneira? E depois o mais engraçado é que as pessoas olham para mim com aquele ar do pronto, coitadinha, não é? Que tem ali um problema, só que depois saem e eu ouço-os rir. Ou seja, vão rir de mim nas minhas costas. Isto para vos dizer que rir é contagiante. E se nós não tivermos tanto apego aos tabus e a esta questão da consciência limitadora, a estas programações negativas que nós vamos fazendo, porque o nosso corpo, a nossa matriz vive de memória, ok? Mas como diz o António Damasio, a vida existe antes da vida, ou seja, as nossas células têm capacidades, ainda antes do cérebro existir, de se auto-multiplicar e de se manterem vivas e a reproduzirem-se. Portanto, vamos voltar atrás e lembrar-nos disso e provocar no nosso corpo essa libertação química autónoma de borla, ok? Que ajuda a pensar, que ajuda a não pensar na realidade, que ajuda a lembrar, era o que eu queria dizer, que nós somos donos de nós próprios e a liberdade é igual, liberdade interna, externa, para nós é igual a paz e paz é igual a saúde, ok? Eu gostava de vos trazer essa partilha e dizer-vos uma coisa antes de me despedir com aquilo que é o cumprimento do yoga do riso, para nos despedirmos eu vou partilhar e vocês se quiserem fazer aí, que é uma coisa muito básica também, tolinha de todo, é dizer-vos, lembrar-vos do seguinte, isto para todos os que acompanham a Liga e sofrem de dor crónica, eu deixei de tomar medicamentos, ok? E gostava de vos dizer que mais importante ainda do que usufruir das ferramentas que nos ajudam a atenuar a dor, é importante olhar para dentro e perceber que essa dor tem uma causa e resolvê-la. E todas têm uma causa, ok? Não se deixem ficar no diagnóstico apenas, e obviamente que toda a comunidade médica e a medicina é extremamente importante no nosso auxílio neste sentido, mas lembrem-se que nós somos donos, o nosso corpo tem a sua cura e nós somos os nossos piores inimigos, ok? No fabrico das nossas dores. Não alimentem a dor no sentido de a negarem e lutarem contra ela. Riam-se dela, ok? Vamos rir da dor, porque quando rimos da dor e achamos, ora estás aqui a queixar com a dor no joanete, riam-se, porque na realidade quando derem conta ela já foi. Tá? E agora vamos despedir fazendo aquilo que é o cumprimento do yoga do riso nas nossas sessões, a que eu batizei, permitam-me os meus colegas do yoga do riso, de a chegada do Pai Natal. Foi um nome querido que eu arranjei. Normalmente o Natal resulta fora do Natal, é um bocado idiota, mas eu vou reproduzir na mesma, que será assim. E é isto. Obrigada por estarem desse lado, obrigada à Liga mais uma vez, ao colega Paulo, obrigada pela partilha maravilhosa e a todos os que se atreveram a vir para a forca. Desejo uma ótima noite, feliz para vocês e riam muito. Obrigada, Catarina, pelo convite. Célia, muitíssimo obrigada a nós pelas gargalhadas e por me ter esquecido do stress inicial. Fiquei muito mais relaxada e descontraída. Que bom, fico mesmo feliz, que bom. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada eu. E vamos agora para as perguntas e respostas, sendo que eu não tenho aqui indicação de perguntas feitas aqui no Zoom, mas tenho perguntas à mesma para vocês, Paulo e Célia, claro. Se calhar começava por ti, Célia. Força. Se rir não custa nada e alivia a dor, como nós vimos, do que é que estamos à espera? O que é que as pessoas estão à espera? As pessoas estão à espera exatamente disto, de recordar, ou seja, eu acho que as pessoas têm de voltar atrás. Nós temos que andar para trás. Esta situação do Covid, eu creio que também nos veio acordar para isso. Nós estamos a viver fora daquilo que é a nossa matriz mais biológica, sabes? Fora da... E já estamos fora da órbita, na realidade. E eu acho que o Covid, de uma forma dura, vai nos lembrar disso.
precisamos de espaço para nós, precisamos de parar para respirar, para meditar, para rir. Sim, rirem juntos uns com os outros. Sim, rir. Quantas famílias não riam juntos há tanto tempo que não se juntavam se não fosse o Covid? Estamos à espera, eu acho que nós estávamos à espera, vou dizer uma coisa parva, levar uma chapada para acordar. Rir é inato, é uma necessidade. Porque é que há pessoas que o Paulo falou nisso e têm riso nervoso, Catarina? É uma necessidade, é uma forma autónoma que o corpo tem de se aliviar daquela tensão, ok? Pessoas mais ansiosas, quando dizem alguma coisa ou estão expostas, têm tendência a rir e não controlam, porque o sistema límbico é autónomo, o corpo defende-se com aquilo que é a sua ferramenta química natural. Então vamos lembrar disso, que isto está nos livros todos, e vamos olhar para isso e esquecer um bocadinho esta questão da indústria que faz rodar o dinheiro no mundo e que inclui obviamente a farmácia e tudo o rolo assim como o petróleo. Vamos deixar isso um bocadinho e vamos pensar, olhem para dentro só, o nosso corpo, basta ir à biologia, não é preciso mais. Nós temos esse poder, então vamos usá-lo. Rir é uma delas, dançar é outra. Eu nas minhas sessões uso a dança e o riso unidos como ferramenta. Vamos, acho que só faltava isso, Catarina, respondendo à tua pergunta. Estamos à espera de uma chapada, vamos lá rir, ver filmes para rir. Coisas Descontrair, não é? Obrigada, Célia. Paulo, o que é que o humor nos permite descobrir ao longo da história? O humor permite-nos perceber que em qualquer circunstância nós podemos rir. Nós podemos rir das situações que aparentemente nos podem parecer ter menos graça, mas mesmo assim o humor é a arma utilizada para ultrapassar a dificuldade do cotidiano. Talvez eu vos surpreenda se vos disser, por exemplo, que as comunidades judaicas durante a Segunda Guerra Mundial, fechadas em guetos, antes de serem embarcadas como gado em comboios que os levavam aos campos de concentração e depois aos campos de extermínio, usavam justamente o humor para aliviar não só a tensão, para reforçar os laços de comunidade, mas também como arma para a circunstância que estavam a viver, que era uma circunstância absolutamente dramática. E eu, ao rir-me da morte, eu ao rir-me do perigo, eu ao rir-me de uma circunstância difícil, eu estou a dizer à morte, estou a dizer ao perigo e estou a dizer à circunstância difícil que eles não vão vencer. Eu venço, porque eu consigo me rir deles e eles não se conseguem rir de mim. Portanto, isso é utilizado, quer dizer, o Napoleão morreu em 1821, faz este ano 200 anos, lá mais para o fim do ano, quando, como sabem, foi o senhor da Europa, conquistou muitos países e no fim foi preso e ele acabou os dias no exílio numa ilha no Atlântico Sul. E ele, às portas da morte, disse lá para um assistente, para um criado, que a única pessoa que o derrotou não foram os exércitos europeus que na altura lhe tinham imposto uma derrota militar, mas foram as caricaturas de um artista inglês daquela altura que fizeram mais pela derrota da ideia que ele queria colocar em prática do que propriamente os exércitos europeus. Portanto, pelo riso, o Napoleão sentiu no final da vida que tinha sido derrotado por alguém que gozou com ele sem nunca o ter visto, sem nunca ter disparado um tiro, sem nunca ter pegado numa arma, mas que foi capaz de o derrotar. E, portanto, isto para vos dizer que nós podemos, e há circunstâncias, são muito conhecidas, livros, filmes, manifestações artísticas, etc., das circunstâncias das experiências mais extremas que a espécie humana pode ser submetida, a guerra, a doença, a fome, e tudo isso pode ser motivo de riso. Tudo isso pode ser motivo de riso. O Covid pode ser motivo de riso. Já foram publicados N livros sobre maneiras de lidar com esta situação,
usando o humor justamente para ultrapassar. Portanto, o riso é sempre a arma do fraco perante o forte. Seja o forte uma pessoa, um acontecimento, uma circunstância, o que nós entendermos. E, portanto, rir, como estava a dizer a Célia, é sempre a melhor solução, é sempre o melhor caminho para nos fazer chegar àquilo que nós pretendemos, que é o bem-estar, e neste caso um bem-estar divertido, tanto quanto possível. É uma arma super poderosa. Há muitos exemplos na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, há um cartunista, eu falo dos cartoons porque é um tema que eu agora estou a trabalhar, a questão do gráfico. Há um cartunista holandês que fez muitos desenhos sobre a Primeira Guerra Mundial, e na altura esses desenhos foram tão famosos e tiveram um impacto tão grande que há quem diga que a entrada dos Estados Unidos na guerra, num determinado momento, foi muito favorecida por ter a opinião pública a favor da entrada do país na guerra. E isso foi mobilizado, não só, obviamente, mas também muito pelo trabalho destes artistas que mostravam os horrores da guerra na Europa de uma forma cómica, e a sociedade americana percebeu: nós temos que lá ir e acabar com aquilo. E foi isso que aconteceu. Incrível. O Goebbels, um dos ministros do Adolf Hitler, era muito gozado por um cartunista brasileiro contemporâneo. E o Goebbels disse, numa determinada altura, num programa numa rádio em Berlim, em plena Segunda Guerra Mundial, exortou os alemães a liquidarem aquele cartunista que estava do outro lado do mundo, no Brasil, portanto, numa circunstâncias completamente diferentes, porque aquele homem estava a irritá-lo, porque ele todos os dias fazia um desenho para um jornal em São Paulo, e os cartoons viajavam, não é? E o alemão na Europa tinha acesso àquilo que estava a ser feito no Brasil, e ele sentia-se de tal maneira gozado com aquilo, que chegou ao ponto de, num programa de rádio, o outro, quer dizer, ele nunca tinha visto o brasileiro, nem nunca ouviu na vida, nem nunca falou com ele, nunca conheceu ninguém que tivesse falado com ele, mas sabia que tinha ali uma pedra no sapato. E o brasileiro gozava com o alemão durante a guerra, ao ponto do alemão poderoso, o senhor todo poderoso, emitir uma ordem, quase que emitir uma recompensa, certo, para dar aquele sujeito que estava ali a atazanar-me o juízo constantemente. Portanto, isto para vos dizer que, de facto, o riso é uma arma que tem que ser utilizada, que pode ser utilizada por todos, não custa nada, como a Célia bem mostrou há pouquinho, e que está disponível, é só nós querermos. É só nós querermos. É só nós querermos, exatamente, é só nós querermos. Ok, muito obrigada, Paulo. Célia, tenho aqui uma pergunta para ti. De que forma o riso e a terapia poderá ajudar a contrariar a tendência para estados depressivos associados às doenças reumáticas e à dor crónica? Que também sabemos que existe. Sim. Rindo. Podia arranjar aqui uma argumentação toda, e já fiz aqui algumas questões, alguns apontamentos em relação à parte mais química científica da coisa, e obviamente que podemos aprofundar, mas na realidade é criar uma rotina de rir, ou seja, como temos a medicação, não é? Para quem tem dor crónica, quase sempre tem uma medicação regular, é acrescentarem no vosso calendário, no vosso horário da medicação, durante 3 minutos eu tenho que rir. Tu até te riste logo disso, que é uma coisa... Como é que a gente está a rir das nossas dores? Assim, que eu faço. Eu gostava de partilhar com quem fez essa pergunta uma coisa pessoal que talvez seja a minha resposta. Eu, há alguns anos, fui operada à parótida, tirei 2 tumores, fiz paralisia facial e a minha orelha esquerda deixou de ter sensibilidade. Na altura, o nervo que a fazia, enfim, viver, não é? Foi cortado e eu não soube, o médico não me quis dizer. E então, um dos desafios que o médico me colocou, sem me dizer deste facto, foi, além de toda a recuperação da paralisia, que a orelha, pronto, que isto ia ficar bem e tal, e que eu tinha que trabalhar e tal, mas nunca me disse que tinha sido cortado. Eu depois de um mês volto à consulta
antes do mês, foi para aí uma semana, tive que lá ir, tirar pontos, aquelas coisas normais. E eu digo, oh, doutor, eu não sinto aqui a minha orelha. E ele, pois não sinto porque eu tive que lhe chatear o nervo porque isto era muito profundo. Fiquei a olhar para o homem e ele diz-me assim, mas olha, o nosso corpo responde de maneiras incríveis. Faça lá o seu trabalho e logo vemos. E eu pensei, e agora como é que eu meto o brinco? Como é que a gente ri de coisas sérias? Agora como é que eu ponho o brinco? Até eu era artista na altura, vivia da música, do teatro, aparecia na televisão, como é que eu meto os brincos? Isto agora vai ser um problema, tenho que andar a pedir às pessoas para me pôr o brinco. Uma cicatriz imensa, quase não se nota, como vocês podem ver, não se vê praticamente. Mas na realidade, o que é que eu quero dizer-vos com isso? Eu tive paralisia deste lado todo e aquilo que me recuperou no mês, eu quando entrei no IPO para a consulta do mês, o médico teve que ir à ficha 3 vezes, olhava para mim, olhava para a ficha, porque não acreditava que me tinha operado ao mês. Porque eu estava quase como estou agora. Isto para vos dizer que, e a partilha para quem fez essa pergunta, como é que pode ajudar? Rindo. Eu escolhi coisas que me fazem rir e pus de enfiada no meu YouTube e via durante X horas por dia, eu chorava, tinha o olho assim, e ri durante um mês despregadamente. Eu quase não tomei medicação para nada, nem para as dores, porque ri durante um mês, quase consecutivamente, de manhã, à tarde e à noite, durante pelo menos 5, 10 minutos. Então o que é que eu via? Aqueles vídeos parvos das pastorelles com as senhoras a tropeçar nos saltos e a cair, coisas gravíssimas na realidade, as pessoas caem, mas tudo o que me fazia rir, está à conclusão que ver os senhores atrofiados com os cães, coitadinhos, também é um bom motivo, Catarina. Eu nada contra os... Estou a brincar. Nada contra nem as senhoras dos saltos, que eu também os uso, nem contra os senhores dos cães. Sabes porquê que eu me rio? Porque a maior parte dos casos são os cães que passeiam os donos. Exatamente, mas isto também é uma boa forma de fazer exercício, ter um cão para ir à rua. Exatamente. Eu tenho o meu que está aqui já a chatear-me, então, quando é que acabas isso? Está aqui já há um bocadinho. Melhor ferramenta, como é que podemos usar o riso como ferramenta para a dor crónica e para... Façam do riso, assim como da meditação e da respiração, uma rotina. É o melhor que eu vos posso dizer. Tem que ser uma rotina. O primeiro dia é horrível, não nos apetece rir. Ao segundo dia já é assim. Ao terceiro, às vezes, regredimos, depois voltamos a tentar. É chato. Às vezes, eu chorei muitas vezes. E fica aqui a partilha pública pela primeira vez na minha vida. Chorei muitas vezes por não me apetecer rir. E chorei muitas vezes por me olhar ao espelho e não conseguir rir. Mas depois acabava por rir da figura estúpida que estava a fazer. Porquê? O botão estás a chorar, porquê? Eu hoje estava-me a rir. Não é? Assim como me riu com a espuma nos olhos, no banho, já não sei o que é que me pus no cabelo e no corpo. A melhor ferramenta é criar uma rotina. Eu tenho que tomar aquela droga, porque senão, para a atenção, eu tenho que rir. E depois cria-se um hábito. É como brincar com tudo. Mas estás a rir de coisas sérias. Eu ouvi isso a minha vida toda. Eu gosto de brincar. Atenção, malta, não é rirmos dos outros, é rirmos uns com os outros. É essa a diferença, está bem? É rirmos connosco próprios. Eu gosto de rir de mim própria, porque pronto, eu posso, não é? Mas gosto de rir com os outros, com os colegas, com os meus pacientes, com os meus clientes, adoro. Acho que é a ferramenta que eu mais uso com os meus pacientes e com os meus clientes é sempre pô-los a rir. Sério, todos riem. E noto logo quando eles vêm mais... Espera aí, primeiro tem que ser aquela piada. Então, o Sporting já foi campeão. Às vezes pega, às vezes... Esta pega, às vezes pega. E é essa a resposta melhor que posso dar. Criando o riso do trabalho respiratório, de rir e de meditar, uma ferramenta. Mas não tentem só um mês. Tentem à séria. Façam para vocês mesmo um plano de 3 meses. Depois de 3 meses, aliás, eu acho que depois de 21 dias consecutivos o vosso corpo já está habituado, as células já estão habituadas, até sentem falta e riem de tudo. Têm que tentar, está bem? É a minha partilha para quem expôs essa questão. Muito obrigada. Eu agora tenho aqui uma proposta de exercício que vai ficar para nós mesmas e mesmos na Liga fazermos, que vamos criar anedotas ou formas de rir das nossas doenças. Acho fantástico, é uma excelente sugestão da Elsa, e acho que temos mesmo que ir por aí. E gostava, chegados ao fim deste webinar, e apesar do adiantado da hora, ainda temos aqui algumas pessoas connosco, o que é muito bom.
agradecer-vos, esperamos que tenha sido do vosso agrado e gostaríamos de agradecer mais uma vez, e eu em particular, a esta oportunidade à Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas, que hoje mais uma vez reforço está de parabéns, mas também aos seus fundadores, aos outros núcleos de Behçet, esclerodermia, osteoartrose e síndrome de Sjögren, todos eles a fazer um excelente trabalho pelos doentes, aos nossos sócios e a todos os parceiros que no fundo têm contribuído para o desenvolvimento da nossa missão, que é estarmos perto e ajudarmos o mais possível todos aqueles que sofrem com as doenças reumáticas. Volto ainda a agradecer também a participação dos nossos excelentes convidados, Paulo Jorge Fernandes pela ordem de entrada e Célia Carvalho. Ficamos muito gratos pela vossa participação. Agradecer também o excelente apoio técnico da FDC e, sobretudo, a você que esteve connosco risonhamente a participar. Contamos consigo para o próximo webinar, que vai chamar-se Dor Crónica, Experimenta Andar com os Meus Pés. Vai ser em junho. Até lá, siga-nos no Facebook, no Twitter e no canal do YouTube e boa noite, bom descanso e cuidem-se. E riam muito. Obrigada. Obrigado. Obrigada, eu. Obrigada.